Fala pessoal, muito boa tarde para todos vocês. Aqui quem fala é o professor Ronaldo. Hoje eu vou te apresentar a resolução da questão de número 51 da prova do PSC 2019. Eu já fiz aqui um resumo da questão. A questão é assim, ó. C é uma circunferência centrada na origem e de raio alfa. R e S são retas tangentes, respectivamente, né, à circunferência C, nesses pontos aqui, ó. Beleza? Ou seja, esse ponto é o ponto de tangência da reta R com a circunferência C, e esse outro ponto aqui, ó, é o ponto de tangência da reta S com essa mesma circunferência C. Bom, a princípio, eu posso colocar esses pontos, né, aqui no nosso plano cartesiano. Tá? Observe que eu já desenhei aqui a circunferência. Ó. Nós temos aqui uma circunferência C. Observe que o centro da circunferência está na origem. Agora, eu posso muito bem localizar esses pontos, né, aqui na circunferência. Detalhe, hein? Esses dois pontos, eles são pontos obrigatoriamente da circunferência. Porque as retas, elas tangenciam a circunferência nesses pontos. Logo, esses pontos fazem parte da circunferência. Então, eu posso pensar num ponto bem aqui assim, ó, né? Vamos marcar esse ponto aqui, ó. A gente já sabe que esse ponto, ele vai possuir uma abscissa e vai possuir também uma ordenada, tá? Isso aqui já foi dado na questão, né? Essa abscissa vale menos meio, tá? E essa ordenada vale meio. Beleza? Um outro ponto que foi dado na questão é o ponto de coordenadas meio e meio. Tá, então é um ponto, né? É um ponto simétrico, né? Simétrico em relação ao eixo Y. Tá? Então você pode muito bem continuar aqui o prolongamento, ó. Beleza? Então a gente vai encontrar esse ponto aqui, ó. Tá certo? Quais são as coordenadas desse ponto, né? Aí você vai dizer que as coordenadas desse ponto são exatamente meio e meio. Beleza? Então já representei os dois pontos aí na minha circunferência. Agora vamos pro que está sendo pedido na questão, né? Na questão, está sendo pedido para você assinalar qual das alternativas é a correta. Pois bem, na letra A é dito o seguinte: R e S são retas perpendiculares e o ponto de interseção é o ponto de coordenadas 0 e 1. Beleza? Então, como é que eu sei, né? Como é que eu sei que essas retas são perpendiculares, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Presta atenção aqui, ó. Eu já sei que a reta R, ela vai tangenciar a circunferência nesse ponto aqui, certo? Então, vamos tentar fazer um desenho aqui, ó, de uma reta tangente a essa circunferência, né, passando exatamente por esse ponto. Tá? Então, deixa eu prolongar aqui assim. Beleza, então vamos supor, né? Vamos supor que essa seja exatamente, né, a nossa reta R. Agora vamos pegar uma reta S passando exatamente por esse ponto aqui, ó. Tudo bem? Então vamos lá, vamos tentar desenhar aqui uma reta, né, passando exatamente por esse ponto aqui assim, ó. Muito bem, deixa eu prolongar aqui assim. Tá, então nós temos aqui as duas retas. Essa aqui é a reta R e essa aqui é a reta S. Beleza, então tá aí, gente. A situação é essa. Agora eu preciso saber se essas retas são perpendiculares. Como é que eu vou fazer isso, né? Olha só. Eu já sei que a distância da origem para esse ponto aqui, ó, essa distância aqui é a medida do raio da circunferência. Assim como essa medida daqui para esse outro ponto
também é a medida do raio dessa circunferência. E o raio da circunferência eu já sei que vale alfa, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Esse raio aqui, ó, ele tem medida alfa, beleza? Observe que é fácil achar o valor de alfa, né? É porque esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, né? Então quanto é que vale esse cateto daqui para cá? Vale meio, né? E quanto é que vale esse outro cateto daqui para cá? Também vale meio. Ah, então nós estamos diante aqui, ó, de um triângulo retângulo de hipotenusa alfa e catetos meio e meio. Tá certo? Então aplicando o teorema de Pitágoras, né? Olha só, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu vou ter aqui assim, ó, meio, né, ao quadrado mais meio ao quadrado. Tudo bem? Bom, meio ao quadrado vai dar 1/4, né? Então, isso aqui vai ficar alfa ao quadrado vai ser igual a 1/4 mais 1/4. Tudo bem? Bom, quanto é que dá 1/4 mais 1/4, né? Você vai dizer assim, são 2/4. Certo? Tá. Como o alfa está ao quadrado, então eu preciso extrair a raiz quadrada, né, dessa fração. Você pode dizer assim, mas eu não tenho que simplificar a fração? Bom, você pode simplificar, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já vou fazer assim, ó. Alfa é igual a raiz quadrada de 2/4. Porque aí, como 4 tem raiz quadrada exata, fica mais fácil, né, para eu apresentar aqui a resposta. Olha só, 2 não tem raiz quadrada exata, então eu vou deixar raiz quadrada de 2. Certo? E 4 tem raiz quadrada exata, que é 2. Então eu já sei que o raio da circunferência, né, o raio alfa, vale raiz de 2 sobre 2. Então a gente já tem aqui, ó, a medida, né, do raio da nossa circunferência. Agora, a gente precisa lembrar de uma propriedade muito importante, né, quando se trabalha com reta tangente a uma circunferência, que diz o seguinte, ó, toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, essa reta aqui, ó, ela é perpendicular, certo? Ela é perpendicular ao raio exatamente no ponto de tangência. Então, esse ângulo aqui é um ângulo reto. Por outro lado, esse ângulo aqui também é um ângulo reto. Tá claro? É porque essa reta aqui, ó, é uma reta tangente. Então, toda reta tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Tá, por que eu estou falando isso, né? Porque a gente pode concluir que esse quadrilátero aqui, ó, ele de fato é um quadrado. É porque, olha só, quanto é que vale essa medida daqui para cá? Vale alfa, que a gente já encontrou. É raiz de 2 sobre 2. Quanto é que vale essa medida daqui para cá? Aí você vai dizer assim, também vale alfa, que é o raio da circunferência. Então, esse lado aqui é igual a esse, e os ângulos são retos. Então, esse quadrilátero só pode ser um quadrado. Então, esse ângulo aqui, ó, né, uma vez que a gente já descobriu que esse quadrilátero é um quadrado, então nós temos aqui, ó, todos os ângulos retos. Beleza? Agora vamos pensar assim, ó, qual é o ponto de interseção entre as retas R e S? É exatamente esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, ó, é o ponto de cruzamento da reta R com a reta S. Bom, esse ponto também é fácil de achar. Por quê? Porque esse ponto aqui, ó, tá? A distância daqui para cá, não sei se vocês conseguem visualizar, mas essa distância daqui para cá nada mais é do que a diagonal desse quadrado, certo? Então, se você lembrar bem, ó,
A diagonal, que eu vou chamar aqui de D, a diagonal de um quadrado vale L raiz de 2. Tá certo? Se tu tens um quadrado de lado L, a sua diagonal, ela mede L raiz de 2. Isso aqui dá para deduzir rapidamente, né, através do Teorema de Pitágoras. Mas, como a gente vai ganhar tempo aqui, eu vou vir aqui, ó, a diagonal vai medir quanto é que vale o lado do quadrado. Aí você vai dizer assim, bom, o lado do quadrado nada mais é do que o valor de alfa, que é o raio da circunferência que a gente achou aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Então, colocando aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2, isso aí vai ser igual a... Bom, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4, que é 2, certo? Dividido por 2, isso aqui vai dar 1. Então, olha só o que a gente acabou de descobrir aqui, ó, que a diagonal do quadrado mede uma unidade. Ah, então, esse quadrado aqui, ó, ele tem diagonal medindo uma unidade. Então, esse valor aqui vale 1. Bom, se esse valor vale 1, quais são as coordenadas desse ponto aqui? Aí você vai dizer que as coordenadas desse ponto são exatamente 0 e 1, né? Porque o ponto está em cima do eixo Y. Tudo bem? Gente, a resposta correta para essa questão já é a própria letra A. Porque, olha só, observe que as retas R e S são perpendiculares, está aqui o ângulo reto, e o ponto de interseção entre essas retas é o ponto de coordenadas 0 e 1. E isso é exatamente o que está sendo dito na letra A dessa questão 51 do PSC de 2019, né, do ano passado. Beleza? Bom, então, acompanhem as outras alternativas, né, verifiquem, né, por qual motivo, né, elas são alternativas falsas. E bons estudos para todos vocês. Não esquecem, geometria analítica é um assunto top, né, a nível de PSC, a nível de CIS, vestibular macro da UEA, tá certo? Então, essas questões, elas são resolvidas de forma bem simples, né? Quando eu digo de forma bem simples, você tem que fazer isso aqui, ó, tá? Você tem que esboçar a situação do problema, e geralmente esse esboço, ele se dá em geometria analítica através do plano cartesiano. Beleza? Um abraço para todos vocês, fiquem na paz, bons estudos, alternativa correta, letra A. Um abraço.